Salve, salve aí, meu amigo! Salve, galera! Eu sou o professor Pablo. E eu sou o professor Johnny Zini. Nós vamos trabalhar aqui agora uma dica para você, uma mini aula explicando um pouquinho de língua portuguesa e raciocínio lógico. Isso aí, Pablão. A gente trouxe uma sentença aqui, uma oração para você. Vamos olhar para ela sobre dois aspectos. O aspecto lógico e também o aspecto da língua portuguesa. Afinal, são coisas que se parecem, que têm aí pontos de encontro, mas também analisam coisas diferentes. Exatamente. As pessoas olham uma frase assim e pensam, como é que eu consigo analisar isso dentro da lógica e dentro da língua portuguesa? Justo. A leitura é diferente, na verdade, Pablo. Aquilo que você passa a olhar tem algumas diferenças e, claro, também tem semelhanças. Por exemplo, do ponto de vista lógico, o que nós orientamos, o que eu falo para o meu aluno é procure os verbos, porque muitas questões de bancas importantes, inclusive, Pablão, perguntam o seguinte, essa proposição, essa sentença que nós temos aqui, porque em lógica a gente não fala oração, não. A gente fala sentença. Tudo é sentença para nós. Ela pode ser uma sentença simples ou pode ser uma sentença composta. Para nós é suficiente. Vocês lá em português que falam daí de oração, de período, e aí tem oração subordinada, coordenada, é algo mais completo. Me parece uma análise mais completa a da língua portuguesa. É, nós temos uma nomenclatura que é um pouquinho diferente, é isso que confunde a galera. Isso, e aí a gente geralmente, para poder falar da sentença, portanto, na linguagem lógica, a gente olha os verbos aí, porque geralmente cada verbo vai gerar uma informação. E nós sabemos lá que se for uma única informação, uma única proposta de ideia, proposição é simples. Proposição, afinal, vem de proposta, né? Se forem duas ideias ou até mais, proposição composta. Bem, se cada verbo pode gerar uma informação, ao contar os verbos, teoricamente, teríamos ali, então, uma definição de qual tipo seria essa sentença. Mas isso não é uma regra que vale sempre. Há exceções e aqui nós temos justamente o caso. Por quê? Eu tenho esse verbo aqui, Pablo, o verbo disse, né, ou do verbo dizer, e eu tenho lá estudou, que vem do verbo estudar. Então o cara poderia pensar, bom, aí eu tenho dois verbos, sou levado a dizer que é proposição composta. Muito cuidado. Porque verbos que vêm depois da partícula que geralmente não criam informação, que é o caso aqui do verbo estudar. Como ele vem logo depois da partícula que, eu costumo dizer ao meu aluno, Pablo, que essa partícula, ela anula o verbo que vem logo depois dela. Claro, né? Quando eu falo isso, é uma tentativa de fugir da língua portuguesa, porque, claro, eu teria que trazer você na minha aula para explicar para o cara que esse que anula o verbo. Por quê, Pablo? Então, porque ele é uma conjunção, né? E ele é uma conjunção de que natureza? É uma conjunção subordinativa. Isso. Pelo que eu entendi até hoje do estudo da lógica, é muito mais simples pensar nas conjunções coordenativas. Sem dúvida. Para você montar uma proposição composta. Perfeito, Pablo. Então você tem que pensar assim, período composto não é a mesma coisa que proposição composta. Perfeito também. Então, olha só, nós temos dois verbos? Temos. Para a língua portuguesa, nós temos duas orações. Legal. Mas temos apenas um período. E é justamente isso que o Johnny está tentando dizer, que aqui você tem uma proposição. Isso. E essa proposição trabalha exclusivamente com uma informação. Qual é a informação? Veja, eu tenho aqui um sujeito que é ele, portanto esse sujeito vai ter um verbo atrelado a ele. Esse aqui é o sujeito, beleza. Qual é o verbo que dá a informação aqui? Disse. Então eu sei que ele disse. Pablo, quem diz, claro, alguma coisa. Todo o restante da frase eu chamo de complemento. A lógica não está preocupada e não vai te dar nomenclatura para isso. Eu vou dizer que toda essa parte que vem aqui, ó, que estudou por 12 horas, é apenas um complemento daquele sujeito e daquele verbo que você já viu há instantes. Então veja, ele disse alguma coisa. O que é que ele disse? Que estudou por 12 horas. Veja que a informação, do ponto de vista lógico, ela é única. Ele disse alguma coisa. Por isso, a classificação lógica da sentença é proposição simples, agora, basicamente. Olha que coisa legal, Johnny. O que você falou aqui resolve a vida de muitos alunos dentro da língua portuguesa. Ah, é? É, porque veja só, eu vou dar um exemplo. Banca CESP. O CESP dificilmente chega para o aluno e fala assim, essa oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Olha Claro. o que o CESP fala. Olha que legal isso. A palavra que, empregada na linha 8, introduz uma oração que funciona como complemento
da forma verbal disse. Perfeito, que é justamente a ideia abordada, tem razão. Então, quando eu falo para o meu aluno, português tem lógica, é isso que eu estou querendo dizer. Tá? Existe uma formulação lógica aqui. Do ponto de vista sintático, nós temos duas orações. Uma oração que vamos chamar de principal e uma subordinada, certo? Principal e subordinada. A subordinada é o complemento dessa principal. Dentro da lógica, vocês trabalham com a quantidade de coisas que ele disse, né? Com as informações a respeito. Perfeito. Outro dia numa live o aluno perguntou assim, me explica aí, professor, por que você nas aulas diz pra mim que a partícula que anula o verbo que vem logo depois? Aí eu respondi pra ele, porque essa oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. A partícula que é uma conjunção integrante, oração principal, ele diz, oração subordinada que estudou por 12 horas. Obviamente, se ele não tinha entendido a parte lógica, ele falou, hã? E é por isso que eu pulo essa parte inteira, deixo pro Pablo explicar com muito mais maestria que eu a língua portuguesa, evidentemente, e eu falo para você, do ponto de vista lógico, aliás, tem duas partículas, Pablo. A partícula que faz essa função bem legal de anular o verbo depois, certo. E a partícula para também faz isso. Sério? Quando eu digo, estudei para crescer ao longo da vida. Certo. Perceba que esse verbo crescer, a explicação é outra, não é a mesma aqui, mas esse verbo crescer não vai gerar informação, porque eu estudei para alguma coisa, certo. Para crescer. Então eu costumo dizer aos alunos isso, que a partícula que e a partícula para, especialmente na banca CESP, elas anulam o verbo que vem depois, e aí você conta só com o primeiro, que é o que de fato gera a informação. E, Johnny, se eu tivesse assim, ó, ele disse que estudou por 12 horas e que treinou para o TAF. Eu teria uma informação nova, uma informação a mais? Aí eu teria ao final, porque eu teria aquele E ali e eu teria que treinou por 12 horas. Aí eu tenho nova informação. Além de ele dizer alguma coisa, ele também treinou. Aí eu teria proposição composta pela parte final que você disse. Então eu posso assumir que quando eu coloco a conjunção aditiva, aquele E, eu automaticamente vou formular, se puser um verbo ao lado, uma proposição composta. Aí sim, mas é importante dizer que eu acho que também é igual no português, em relação à oração coordenada, que tem que estar o verbo escrito. Ele não vale o verbo elíptico, entendeu? Como muita gente acha. Então se eu digo pra você, Johnny comeu carne e salada. Alguns diriam composta, porque essa frase aqui, ó, Johnny comeu, essa análise é legal também, Pablo. Johnny comeu alguma coisa. Aí eu venho aqui e falo assim, carne, só um instantinho aqui, Pablo, com licença. Vai lá. Carne, opa. Arruma ali, só coloca o N. Tá Carne e salada. E aí o pessoal fala, mas isso aí é proposição composta. E não é. E por que não é composta, Pablinho? Porque aqui eu vou dizer o seguinte pra você. Qual é o verbo que dá a informação? Comer. Comer. Johnny, sujeito, comeu alguma coisa. O que ele comeu? Carne e salada. Alguns perguntam, não, mas o verbo comeu fica elíptico aqui para a salada. Isso não vale do ponto de vista lógico. E nem do ponto de vista da língua portuguesa. Olha só, essa história de dizer que aqui está o verbo elíptico é balela. Porque o que acontece, Johnny? Nós estudamos lá na língua portuguesa que a conjunção conecta elementos num encadeamento para formar um grupo. Legal. Por isso, conjunção forma um conjunto, Aham. certo? Aqui eu estou formando o conjunto, isso em matemática vai fazer muito sentido, o conjunto das coisas que Johnny comeu. Perfeito. Então eu tenho aqui a entidade A, certo? O sujeito desta ação. Perfeito. Eu tenho aqui uma ação X que recai sobre uma entidade Y. Não importa quantos elementos eu tenho aqui. Perfeito. Agora, o que seria formular uma proposição composta? Corrija-me se eu estiver errado. Seria acrescentar uma nova informação, uma nova ação. Perfeito. Por exemplo, Johnny comeu carne e salada e pediu sobremesa. Perfeito, porque aí o pedir gera a nova ação, o pedir gera a nova informação. Sabe o que eu achava assim, e eu ouvi alguém me falando, que é bom a gente sempre falar com quem sabe, né? Que essa oração, porque eu sempre dizia o seguinte, pro meu aluno, ó, você que manja de português, você que manja de português. A oração subordinada, ela sempre vai ser proposição simples, porque afinal eu tenho a oração principal que dá a informação e o resto é só subordinado, ou seja, complementa a ideia.
Se você tem uma oração coordenada, aí eu tenho proposição composta, porque eu vou ter o e, eu vou ter o ou, eu vou ter o pois, o porquê, o sentão, a ideia de condicional, claro. E aí tem as classificações lá de coordenada. Aí alguém me disse que essa aqui seria a coordenada. Eu falei, caraca, então eu não posso falar. Aí você me corrigiu, essa oração aqui não é coordenada. Ela não é coordenada, ela não é subordinada. Veja, quantos verbos há aqui? Um só. Apenas. Como é que a gente chama isso no português? Oração absoluta. Perfeito. Porque ela está sozinha, plena e absoluta. E a pessoa que me explicou isso de forma errônea me disse, olha, isso aqui é coordenada, porque afinal o comer fica elíptico para a salada e, portanto, eu tenho dois períodos e aí eu tenho uma oração coordenada com a conjunção aditiva aí aqui. E aí eu falei, então não posso falar mais. Posso falar então. Pode, que a oração coordenada, regra, ela é uma oração, uma proposição composta. Isso aí. E aí você percebe que a lógica e o português tem muito mais semelhanças do que a gente poderia imaginar. Claro que na hora da explicação a gente sempre vai tentar aquilo que é o mais fácil, que parece o mais simples para acertar a questão. Porque nesse mundo que nós vivemos, o que vale, Pablo, é acertar a questão. Se você curtiu aí, cara, essa aula, eu vou te pedir alguns favores. Primeiro, deixa um like nesse vídeo, é lógico. E para você não perder mais dicas desse tipo, esse tipo de interação, clica aqui, ó, para você fazer a sua inscrição para acompanhar os próximos vídeos e, é claro, precisar ativar ali as notificações. Maravilha? Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Grande abraço. Força, Valeu! guerreiro!